Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 20 de junho. E aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais esse podcast que repercute de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia. Hoje o podcast está um pouco diferente, né? Porque a gente também tem notícia de agro, né? Já a gente vai falar um pouco sobre uma notícia de que o gado está morrendo, porque o pasto está sendo aí comido pelas pragas, né? Infelizmente aqui em Roraima a gente está tendo um problema muito sério, que inclusive o governo estadual está anunciando aí algumas medidas para poder enfrentar essa situação. Daqui a pouco a Adriele Lima vai falar para mim e para vocês, evidentemente, o que ela conseguiu constatar em uma reportagem muito boa que ela fez aqui no interior de Roraima. Temos também notícias policiais e ainda uma nova pré-candidatura a prefeito de Boa Vista. Vamos falar aí sobre a pré-candidatura possível, na verdade, possível pré-candidatura da Federação PT, PCdoB e PV. Então fiquem ligados e desde já o nosso espaço está aberto na seção de comentários do canal da Folha no YouTube e o nosso canal direto aqui com o zap da redação, o 999715300, críticas, sugestões de entrevistas e também sugestões de matérias para a gente poder abordar aqui no nosso Grupo Folha. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Adriele Lima. Essa semana está voltando bem renovada das férias. Seja muito bem-vinda, Adriele. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Olha, Adriele, você fez uma reportagem muito boa, né? É até raro as equipes de reportagem aqui em Roraima, ainda, apesar da vocação que Roraima tem da agricultura, de um modo geral, né? Do agronegócio, né, ainda existem muito poucas reportagens a respeito, em muito poucos espaços, né? E a Folha, ela está aí para mudar um pouco isso também, né? A questão da agricultura, da pecuária e tudo mais. E aí a gente está falando da pecuária aqui, mas também que entra nessa editoria de agro, né? Você fez uma reportagem aí falando que o gado está morrendo depois que o pasto está sendo atingido por pragas aqui. Fala pra gente como é que foi essa reportagem e também um pouco dos bastidores do que você conseguiu apurar lá na região de Samaúma, né? Em Mucajaí, não é isso? Isso, lá na Vila Samaúma. Então, Lucas, a gente sabe, né, que desde o início do mês a gente está ouvindo aí que o pasto ali da região centro-norte de Roraima está sendo devastado por lagartas. Né? A gente já acompanhou uma entrevista aqui na Agenda da Semana com o Dr. Getúlio, do secretário de Agricultura, comentando sobre isso, né, que o IATE estava fazendo um levantamento sobre os pastos que foram atingidos e o gado que estava morrendo. Só que naquele início era pouco, a situação ainda era menor. Sim. No final de semana eu recebi algumas informações de que o gado estava morrendo muito rápido. Nossa. O pasto estava morrendo também muito rápido. Né? Então eu fui atrás de saber mais detalhes sobre isso e ver de perto como é que estava a situação. E aí ontem a gente foi lá em Mucajaí, né? Foi eu, a Fernanda e o Anderson, fomos lá em Mucajaí. Na verdade, nós fizemos a rota Alto Alegre, pegamos a Vila Samaúma, Vila Piauí, passamos ali também um pouquinho por Roxinho e aí voltamos aqui para Mucajaí, destino Boa Vista. Sim. E nessa volta a gente pôde perceber como é que está a situação. O pasto realmente está morto, não tem. Assim, você vê verde, né? Muitos pecuaristas explicaram pra gente que a gente vai ver o verde, mas aquilo ali é mato. Aquilo ali é tóxico e não dá pra alimentar o gado, que eles precisam de capim. E o capim, quando ele tá ali se desenvolvendo, a lagarta vem e come por dentro, mata ele inteiro. E, tipo assim, é questão de 2, 3 dias, né? 4 dias. E uma pecuarista que a gente conversou, ela falou que ela já estava no 3º ciclo de infestação, né? Ela não conseguia fazer com que o capim crescesse e por conta disso eles tiveram que retirar o gado deles ali da região e colocar em outro lugar para ele poder se alimentar, para eles conseguirem vender. Ali aquela região, as famílias, elas vivem da venda do gado. Nossa. Então, se o gado está muito magro, o boi ele vai ser barateado. O que a gente escutou era que o quilo do boi ele estava sendo vendido a R$8. Com essa questão, né, essa crise que está acontecendo lá, ele está saindo a 4 até R$3,50. Nossa, gente. Teve um senhor, né, o senhor Antônio, ele está até citado na matéria, ele relatou que ele estava com tanta dó da situação, tanta dó dos animais, que ele estava soltando o gado dele. Ele perdeu 40 cabeças de gado, acho que tinha mais de 100, ele tinha mais acho que 160 cabeças, ele perdeu
40. Algumas ele deu, outras ele viu... Nossa, ele deu? Ele disse que ele estava dando já o gado, mesmo magro, porque ele não conseguia sustentar. Né? Ele não tem recurso para comprar a semente. E aí o tempo para limpar o pasto, para colocar a semente, ele também não ia dar tempo, o gado ia morrer do mesmo jeito. Então ele estava dando. E ele estava ali ficando só com... Acho que ele disse que estava com umas... Ele nem tinha mais noção de quantas cabeças ele tinha. Mas quando a gente entrou na propriedade dele, tinha um curralzinho ali com algumas cabeças muito magras também, o gado muito magro. E ele estava com aquela quantidade ali tentando se virar, né? Ele estava vendendo pouquinho, barateando mesmo, para ele conseguir se sustentar. E a gente perguntou, falei, se essa é a sua renda, como é que está a sua vida agora? A esposa dele é aposentada, então eles estão se alimentando, estão vivendo desse aposento, do dinheiro da aposentadoria dela. E é ele e a esposa... E uma pessoa que ajuda, né? Ele disse que os outros funcionários ele teve que demitir, porque não tinha mais como pagar. Sim. E ele se emocionou, ele segurou as lágrimas ali. Deu pra gente sentir que era uma fonte de renda, assim, sabe? Acabando, né? Acabou tudo, né? E ele disse que até cogitou ir embora de Roraima, porque veio fogo, né? Tudo começou com fogo. E aí agora a lagarta, e ele disse que estava muito complicado. Trabalhar ali no estado, ser pecuarista, e aí ele cogitou, mas ele disse que gostava, ele não sabia como ia proceder, mas que ele tinha esperança de que isso ia melhorar. Sim. E muitos pecuaristas também questionaram um posicionamento mais ativo do governo. Por mais que tenham anunciado que estava fazendo um levantamento, esse levantamento ele estava demorando muito, né? E eles precisavam agir o mais rápido possível, porque parece que quando chega em agosto, que vem os trovões, não dá mais para eles plantarem capim. Então o gado não ia ter alimentação até lá. Sim. E aí eles tinham pouco tempo para trabalhar isso e, enfim, a crise só ia aumentar. A previsão, né, que a gente recebeu, assim, de pessoas ali que entendem, era de que em um mês, mais ou menos, morreram mais ou menos 10 mil... Pode morrer, né? Porque o mês ainda não acabou, mas pode morrer ali cerca de 10 mil cabeças de gado. Teve produtores que perderam muito mais. Naquela região ali, né? Naquela região ali, né, de Mucajaí. E teve uma produtora também que ela relatou que ela perdeu 60 cabeças. E ela é muito, muito, vamos dizer assim, debilitada, né? Ela realmente, eles vivem realmente do gado e do porco ali. E ela perdeu 60 cabeças e o gado dela magro também, e ela já estava, assim, preocupada. Sim. Ela disse que o esposo dela não estava em casa, ele estava em outro local, mas que eles estavam ali também vivendo do jeito que dava. Vendendo boi barato, dando também, e recebendo ajuda de algumas pessoas que se solidarizaram com a situação, né? Doação de semente para ajudar eles a se sustentar. Quem tem dinheiro conseguiu tirar o gado, antes da praga mesmo, conseguiu tirar o gado e colocar em outro canto, mas eles que ali não conseguem mudar de local, então eles só soltam. E o cenário que a gente via a gente entrou em algumas vicinais, era de carcaças, no meio das vicinais. Sim. Era de gado solto mesmo em outras áreas para conseguir se alimentar. Era árvores derrubadas para o gado conseguir se alimentar. Era boi morto, a gente viu um boi morto. Nossa, assim, no meio do caminho. Assim, tinha outro pecuarista que ele simplesmente estava deixando o gado morrer, porque ele não tinha o que fazer. Então ele deixava lá e a gente viu carcaça. Nossa, foi muita carcaça, muito boi morto que a gente viu. Muito boi magro. É muito triste uma situação dessa, né? E aí quando a gente, na verdade, tá mais ou menos um mês ou 2 meses ouvindo falar dessa história, né? E a gente realmente tomou uma atitude de ir a campo, né? E constatar. Agora, quando você vai a campo, né, Adriele? O impacto é muito grande, né? Sim, exatamente. E você consegue mostrar para as pessoas isso. Exatamente. Eu estava até conversando com um conhecido meu, eu falei, eu não esperava que fosse assim, né? Eu imaginava que a situação estivesse ruim, mas não era tanta. Até eu ver as pessoas chorarem, né? Me ter noção de que aquilo ali era a fonte de renda de uma pessoa. Chegou a chorar também? Não. Eu tenho uma Você segurou, né? Eu me segurei, né? Então, mas, assim, pesou. Eu posso garantir que pesou em mim ver que a fonte de renda daquelas pessoas estava indo embora e elas não conseguiam fazer nada. Mas esse sentimento, de certa forma, assim, como jornalista, né? E isso acaba mexendo com a gente e a gente, de uma certa forma, parece que a gente se inspira mais, né? Em escrever uma reportagem mais detalhista, né? Sim. É porque a gente quer mostrar o que a gente viu. E o que a gente sentiu. Então a gente eu pelo menos gosto de usar as palavras para
demonstrar o que eu vi, o que eu senti e fazer com que as pessoas também tenham a sensação que eu tive. Claro. Né? Então, esse é o meu objetivo quando eu escrevo algo que eu realmente gosto, que eu realmente senti e eu vivi. Né? Então, eu espero que quem tenha lido a matéria tenha sentido também o peso que esses pecuaristas, esses pequenos produtores estão vivendo nesse momento. Né? Não é à toa que é muito importante que, depois de semanas, o governo vai anunciar hoje um programa emergencial para ajudar esses pequenos produtores, porque os pequenos são os que mais são afetados. Exatamente. Né? Os grandes, eles conseguiram tirar, como eu falei, mas os pequenos são os mais afetados. E hoje, finalmente, nós temos uma resposta, né? Foi preciso ontem a Folha ir lá visitar. Eu tive que mandar mais uma demanda, perguntando novas informações, se algo mais ativo a curto prazo seria feito, né? E aí eu recebi essa resposta de que hoje vai acontecer um lançamento desse programa. Vamos ver, eu vou acompanhar daqui a pouco. Como é que vai ser essa situação, e aí amanhã a gente vai desenrolando mais esse problema. Com certeza, gente. No momento que a gente está gravando aqui, o governo anunciou uma entrevista coletiva, né? Um anúncio, né? Uma entrevista coletiva que, na verdade, é aquele evento, né? Pomposo, com os produtores e tudo mais, né? Para anunciar as medidas aí, para enfrentar esse problema da praga da lagarta, né? Que a gente tem falado muito nesses últimos dias. Esperar com que esse programa possa ajudar esses produtores, porque a gente não está falando só no sustento de famílias, daquelas famílias ali, mas também uma economia, né? Isso impacta do nosso estado. muito Impacta demais, né? Exatamente. Falta alimento na nossa mesa também, né? Exatamente. Não só isso, mas também em questão de, tipo assim, final do ano passado, se eu não estou enganada, a gente chegou a um marco de 1.200.000 cabeças de gado. Acontece uma crise dessa, a gente perde todo esse renome que a gente teve, e é uma queda também na economia. Com certeza. Que é algo que o governo também vem destacando muito ao longo desse último ano, é que o agronegócio está crescendo. Então, se a gente não vê o governo agir dessa forma para defender os pequenos, né, a gente fica naquele questionamento. Será que está defendendo mesmo, né? Enfim, né? Mas fica o questionamento, exatamente. Vocês tiram as conclusões aí. Muito obrigado, Adriele. Vai lá acompanhar essas informações aí nessa coletiva. Amanhã você traz aí as informações também pra gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Adriele. Até a próxima. Até. Vamos seguir aqui com o nosso podcast, gente. Temos notícias policiais também. A Polícia Civil de Roraima, por meio da Delegacia de Pacaraima, autuou em flagrante um homem que tentava deixar o país apresentando um nome falso. As investigações apontaram que ele usava 4 nomes falsos, dos quais, em 3, tinha mandados de prisão decretados pela Justiça do Brasil. A ação aconteceu na última segunda-feira, só que só foi revelada hoje nesse caso, né? Quando o investigado foi abordado pela Polícia Federal de Pacaraima, próximo ao posto de controle migratório, em atitude suspeita sem documentos. O delegado de Pacaraima, Domingos Sávio Macena Correia, informou que esse homem é venezuelano, disse aos policiais federais que se chamava Carlos Eduardo Figueroa, sem apresentar documentação. O nome em questão não possui antecedentes criminais. E aí o delegado ressaltou que esse rapaz se mostrava muito nervoso, em atitudes suspeitas, e aí os policiais federais fizeram o levantamento de coleta da impressão digital dele, e com a pesquisa papiloscópica, o laudo apontou que a partir dessas impressões digitais havia 3 mandados de prisão no nome de 3 pessoas diferentes, mas com a mesma impressão digital. Eita, gente, que coisa, hein? Após esse levantamento, a Polícia Federal apresentou o homem na delegacia de Pacaraima mediante ofício com um laudo papiloscópico. E aí, a polícia, com esses documentos, efetuou o auto de prisão em flagrante por falsidade ideológica, e ele confessou esses crimes durante o interrogatório. Segundo o delegado de Pacaraima, em cada nome falso utilizado pelo homem, natural da Venezuela, havia mandados de prisão contra ele. Um deles, Juan Carlos Figueroa, foram registradas 4 passagens na polícia, sendo 1 por ameaça e 3 por furtos no ano de 2018 e em 2020 por crime de roubo majorado. Outro mandado está em nome de Carlos Eduardo Castilho Peralta e que há uma passagem por crime de roubo majorado registrado no ano de 2019. O terceiro nome falso utilizado pelo venezuelano é José
Thieiro Hernandes, em que consta um registro de roubo majorado datado de 2019. A situação é muito complexa aqui, né, gente? O policial falou muitas coisas aqui, mas é aquela questão, né? Eu acho que o Brasil e a Venezuela precisam ser mais parceiros também na colaboração contra o crime. Mas é difícil você acreditar no ditador, né? Num país governado por uma ditadura, em que você não tem muito controle das coisas, ou tem, mas não tem tudo ao mesmo tempo, né? Então, é uma bagunça que se torna, né? Porque o Brasil ele não tem acesso ao sistema de antecedentes criminais de um venezuelano. Como é que a gente vai conseguir fazer esse controle? Não tem um controle efetivo na fronteira. Eu fui lá em Pacaraima e lá tem uma rua que vai direto para dentro do município de Pacaraima. Sai da Venezuela, é uma rua praticamente clandestina ali, né? O cara sai da trilha e já entra no município de Pacaraima sem precisar passar pela fiscalização. Então é uma situação muito séria, né, que a gente enfrenta aqui no controle da fronteira. Não, acho que não só aqui na Venezuela, né, na fronteira com a Venezuela, né, gente, mas também, são milhões e milhões de quilômetros de fronteira no Brasil. Tem fronteira com o Paraguai, fronteira aí com a Bolívia, né, com a Colômbia. Então é uma situação bem complexa. Imagine você colocar agentes do Exército, da Polícia Federal, nesses locais. Realmente precisaria de um grandioso exército aí de agentes de polícias para poder tentar fazer o controle mais rigoroso dessa fronteira brasileira, né, que é gigante de fato. E a gente também tem informações aqui, gente, sobre a operação HG80 da Polícia Federal. A PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Federal de Roraima. E a PF explicou que o objetivo dessa ação foi desmanchar um suposto esquema criminoso de importação ilegal de uma grande quantidade de mercúrio. As investigações começaram após uma operação na fronteira entre o Brasil e a Guiana. No local foram apreendidos aproximadamente 120 quilos de mercúrio, que é a substância que costuma ser utilizada em atividades de garimpo ilegal. As diligências da Polícia Federal conseguiram identificar possíveis práticas de contrabando e transporte de produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, parabéns aí à Polícia Federal por colocar mais uma baixa aí no crime e também enfraquecer o garimpo ilegal, né? Até o momento não existe regulamentação, então, portanto, o garimpo, e esse garimpo feito principalmente em terras indígenas, é ilegal. Então, parabéns aí à Polícia Federal pelo seu trabalho. Vamos falar de política também. Para fechar aqui o nosso podcast, gente, nós temos aqui informações sobre, até então, o posicionamento da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. O grupo partidário aposta, até o momento, na pré-candidatura do arquiteto Mauro Nakashima, que é filiado ao PV. Ele tem 42 anos e ele é um possível nome da federação do PT, PV e PCdoB para prefeito de Boa Vista nas eleições de 2024. E aí nós conseguimos falar com o Mauro Nakashima e vou abrir aspas para ele aqui. Acredito que minha vivência e experiência me capacitam a contribuir positivamente para a política. Escolhi o Partido Verde pela sua luta pelo desenvolvimento sustentável e integridade. Quero incentivar mais pessoas qualificadas a participarem da política, trazendo novas lideranças com integridade e preparo. Acredito que isso pode transformar nossa sociedade e criar um ambiente mais próspero e justo, fecha aspas, para o pré-candidato. O presidente estadual do PV, Hudson Leite, explicou que decidiu convidar o arquiteto para a missão porque a política roraimense carece de novos nomes. Para o Hudson Leite e o Mauro Nakashima é um ótimo nome para que o eleitor de Boa Vista tenha novas opções para votar. A presidente da federação, Tatiane Cassiano, esclareceu que o nome de Nakashima precisa chegar a um consenso entre os partidos até o período das convenções em julho e agosto. E provavelmente o Mauro Nakashima seria
o nome favorito nesse caso, mas que ainda está indefinido, né? Precisa definir ainda esses detalhes a mais aí. A Tatiana Cassiano ainda explicou que a opção ainda depende do cenário de possível cassação do governador Antônio Denário do Progressistas, cujo grupo político tem a deputada estadual Catarina Guerra e o deputado federal Nicolete, ambos do União Brasil, para enfrentar o prefeito Arthur Henrique do MDB, pré-candidato à reeleição. E aí ela explica por que o cenário político, com aí a participação do governador, interfere na decisão da Federação Brasil da Esperança. Ela deu um exemplo aqui. Por exemplo, abre aspas para ela. O governo definiu um nome, então a gente pode verificar um outro nome para combater esse nome. A gente precisa ver qual rumo vamos seguir. Depende também do cenário. É um jogo que pode mudar a qualquer momento, como também podemos decidir que não lançaremos nenhuma candidatura. Fecha aspas para Tatiana Cassiano, presidente da Federação PT, PV e PCdoB. Aí você me pergunta mais detalhes sobre o perfil do Mauro Nakashima. Mauro Nakashima de Mello nasceu em São Paulo e, além de arquiteto, é urbanista, empreendedor do desenvolvimento imobiliário e produtor rural. Possui raízes em Roraima pela família paterna Pereira de Mello e descendência japonesa pela família materna Nakashima. Ele explicou que se interessa pela política e gestão pública desde que competia em natação e lutas, representando Roraima e depois Brasília em competições nacionais nos anos 1990 e 2000. Ele falou o seguinte: durante essas viagens, notei as diferenças de desenvolvimento entre as cidades brasileiras, o que despertou meu interesse pelas causas dessas discrepâncias, explicou aí o Mauro Nakashima. Ele falou que é inspirado pela trajetória de seu pai, um dos primeiros médicos de Roraima, e, portanto, se formou aí em arquitetura na Universidade de Brasília, a UNB, em 2007. Depois foi viver e trabalhar na Austrália. Mauro Nakashima afirmou que nessas experiências, mesmo enfrentando desafios iniciais, cresceu profissionalmente até virar gerente de uma incorporadora em Melbourne. Em 2021, retornou ao Brasil, onde se casou, teve um filho e começou a concretizar seus planos pessoais e profissionais. Esse é o perfil aí do Mauro Nakashima, pré-candidato a prefeito de Boa Vista pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. Minha gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês em mais uma vez. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, no mesmo horário. O Papo de Redação sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, para repercutir as principais notícias do dia. Qualquer coisa, segue as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e também no YouTube, como Folha BV, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no YouTube e no Facebook, e a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi. Muito obrigado, minha gente, e voltamos amanhã, se Deus quiser.